Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Machado Dutra, fazendo transmissão simultânea no YouTube, no Instagram e também no Periscope e Facebook. É um grande prazer estar falando aqui com vocês. O assunto de hoje é a coenzima Q10, também conhecida pelos americanos como CoQ10 ou CoQ10. Esse assunto é muito importante, vários médicos já falaram sobre isso, mas eu quero passar para vocês a minha visão pessoal sobre esse tema. Muito bem, boa noite a todos que estão acompanhando ao vivo. E no final da transmissão estaremos respondendo dúvidas ao vivo para vocês, tá bom? Então, eu vou estar olhando para duas telas diferentes, então você está me vendo mudando a posição do rosto, porque eu estou olhando para a câmera do computador que está transmitindo para o YouTube, para o Facebook, para o Periscope e também para o celular que está transmitindo para o Instagram. Então, deixe sua pergunta para o final do vídeo, que eu vou responder com o maior prazer, com o maior carinho. Vamos lá. Então, pessoal, a coenzima Q10, também conhecida como CoQ10 ou CoQ10, né, no português, é um elemento essencial para muitas funções do nosso organismo, para muitas funções diárias, e é exigido no nosso metabolismo diário por todas as nossas células. É um dos principais antioxidantes e protege a célula dos efeitos nocivos dos radicais livres, das espécies reativas de oxigênio. Então, protege o nosso corpo, as nossas células dos efeitos do envelhecimento. E tem sido utilizado na prática médica por vários anos. Então, você deve ter ouvido vários médicos falando da coenzima Q10, especialmente no tratamento de problemas do coração, problemas cerebrais e problemas cardíacos. Muito bem, embora o corpo possa fabricar a coenzima Q10, então, por esse motivo, ela não é considerada uma vitamina, porque o corpo consegue produzir. Nem sempre o corpo faz isso de maneira consistente ou confiável. A falta do CoQ10 ou CoQ10 ou coenzima Q10 está associado aos efeitos prejudiciais do estresse oxidativo, também chamado de dano provocado por radicais livres. Muitos pesquisadores estudaram e averiguaram que a deficiência de coenzima Q10 está associada a várias situações, como diminuição do raciocínio, queda da cognição, diabetes, câncer, aquela doença misteriosa que dá dor no corpo inteiro, vocês conhecem como fibromialgia, além de doenças do músculo e doenças do coração. Inclusive, muitos pesquisadores e médicos acreditam que a coenzima Q10 é um dos suplementos mais importantes que existem. É um dos suplementos antioxidantes e anti-envelhecimento mais promissores do mundo. Hoje, tem formas mais absorvíveis da coenzima Q10, formas mais avançadas que eu vou falar ao longo dessa transmissão. E, por isso, a coenzima pode ser um ótimo complemento para qualquer planejamento de saúde integral, de saúde integrativa, de saúde funcional. Mas ao longo dessa transmissão, vamos discutir se a coenzima Q10 é certa ou não para você, se você deve ou não tomar a coenzima Q10. Enquanto eu exponho para vocês os dados importantes da coenzima Q10, prepare a sua pergunta ao vivo para poder responder no final. Mas antes, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Que tal ter acesso a mais de 700 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? Que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho de notificações? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Você que está no YouTube, @dralaindutra. Você que está no Instagram, @dralaindutra. E também acompanhe as minhas postagens no blog, é o blog em português, agora chama blog. Acompanhe minhas postagens no blog artigos.alainuro.com. Lá tem muito material bacana, às vezes é ruim de você fazer pesquisa dentro do Instagram, então os artigos que a gente publica no Instagram, no Facebook, vão para o blog, tá? Está se tornando uma das maiores locais de artigos científicos em português da medicina natural. Mas o que é, afinal, o coenzima Q10, ou CoQ10, ou CoQ10? É um nome meio esquisito, né? Muita gente acha curioso esse nome e até demora um pouquinho para se acostumar. Mas, apesar desse nome, é um nutriente essencial que funciona como antioxidante.
Em sua forma ativa, ela é chamada de ubiquinona ou biquinol. Então, biquinona, mas o mais ativo mesmo é o biquinol. Sendo que esse último nome, ubiquinol, é a forma mais biodisponível, por isso, mesmo assim, é um pouco mais caro. Então, o biquinol é mais caro que o biquinona, porque ele é mais biodisponível, é mais sofisticado, é mais caro. O CoQ10, o CoQ10, está presente no corpo humano em níveis mais elevados, em todos os tecidos que são mais metabolicamente demandantes ou ativos. Então, o coração é uma bomba que demanda muita energia, tem mais concentração de CoQ10, até porque tem mais mitocôndrias por célula. Mesma coisa do cérebro, do fígado, dos rins e do pâncreas. São todos órgãos que demandam muita energia, então tem maiores concentrações de coenzima Q10. E é armazenado nas mitocôndrias, que são as pequenas usinas de energia de cada uma de nossas células, aquelas pequenas baterias ou usinas de energia, e a coenzima Q10 está intrinsecamente envolvida na produção de energia. É muito importante, é fundamental para a mitocôndria, na cascata fosforilativa, utilizar a coenzima Q10 para poder permitir a produção do ATP. Então, tem essa cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia fosforilativa, que depende essencialmente da coenzima Q10. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre como isso acontece, porque é muito técnico e aborrecer vocês, e não tem um sentido prático no dia a dia. Basta saber, então, que a coenzima é fundamental na formação da molécula da energia, a nossa bateria, a ATP, adenosina trifosfato. ATP, adenosina trifosfato, é a moeda energética do nosso corpo, que é utilizada para poder fazer todas as nossas células funcionarem. Mas você se pergunta, para que serve essa bendita coenzima Q10? Eu já expliquei que ela faz parte dessa cadeia de energia na mitocôndria. Já expliquei que é um antioxidante, mas vamos falar mais sobre a respeito disso. Então, como eu já comecei a falar e explicar, ela é produzida naturalmente pelo seu corpo e utilizada para funções muito importantes, como fornecer energia às suas células, transportar os elétrons nessa cadeia, que eu já falei, a fosforilativa, mas ela também ajuda a regular os níveis de pressão arterial. Então, a coenzima Q10 ajuda a controlar a pressão arterial. Como ela é uma coenzima, o que significa coenzima? Esse nome já dá uma pista, tem um prefixo co, como na palavra coadjuvante. O que é um coadjuvante? É uma pessoa que ajuda o ator principal, né? Então, a coenzima é quem ajuda uma enzima, por isso chama coenzima, tá? Isso significa que a coenzima Q10 também ajuda outras enzimas a funcionarem adequadamente, tá? Então, a coenzima vai lá e ajuda as enzimas a trabalhar. E a razão pela qual não é considerada uma vitamina é porque todos os animais, incluindo nós seres humanos, conseguimos produzir pequenas quantidades da coenzima Q10 por conta própria, mesmo sem ver dos alimentos. Embora o corpo humano produza a coenzima Q10 em alguma quantidade, muitos cientistas, muitos médicos, muitos pesquisadores julgam importante suplementar na forma de cápsula, comprimido ou até mesmo na veia. Você pode fazer coenzima Q10 venoso, endovenoso ou intravenoso. Para pessoas que têm níveis baixos e podem se beneficiar de melhora na função do coração, do cérebro, dos rins e de todos os nossos órgãos, você pode fazer a suplementação. E eu também vou falar aqui de alimentos que naturalmente são ricos em coenzima Q10. Mas o que ela faz de bom para você? Eu já falei muito da parte assim, bioquímica, que tem combate radical livre, que é antioxidante, que ajuda na energia. Então, vou falar aqui das ciências, das coisas que a gente sabe sobre as ações. As nossas minúsculas usinas de energia, as mitocôndrias que vivem dentro de nossas células, elas pegam glicose, que é derivado dos alimentos, pegam a gordura, os corpos cetônicos são derivados de gordura também, e outros nutrientes, e transformam tudo isso em fontes utilizáveis de energia. Então, pega todos esses alimentos e vai queimar isso nessa fornalha, na
mitocôndria. Esse processo de conversão requer uma etapa chamada de cascata fosforilativa, ou cadeia transportadora de elétrons, tem esses dois nomes, que acontece na membrana interna das mitocôndrias. E isso exige a presença da coenzima Q10. Então, sem coenzima Q10 não tem cascata fosforilativa. A coenzima Q10 não é apenas necessária para produzir energia celular, mas também para defender as nossas células dos danos causados pelos radicais livres, que são, em excesso, prejudiciais. O corpo usa radicais livres também para algumas funções biológicas. Por exemplo, os leucócitos, as células brancas de defesa, pegam os radicais livres e usam eles para poder destruir os inimigos, as bactérias. Porém, esse também tem a função, quer dizer, em excesso, os radicais livres têm esse desserviço à nossa saúde de estragar o nosso corpo. Então, a coenzima Q10 atua como um antioxidante. Então, como ele é um poderoso antioxidante, a coenzima Q10 pode aumentar a absorção de outros nutrientes essenciais e foi demonstrado que ajuda a reciclar a vitamina C, que é um antioxidante, tem outras funções também, mas é um antioxidante. Então, a coenzima Q10 recicla a vitamina C e recicla a vitamina E, que é um dos principais antioxidantes da parede da membrana celular. Então, ela ajuda nos efeitos de outras vitaminas e antioxidantes que atuam no nosso corpo. Mas será que você deve tomar a coenzima Q10? É uma ótima pergunta que você deve estar fazendo. E deve ser, de preferência, discutido com o seu médico, com o seu nutricionista. Você pode se perguntar, se meu corpo já mantém e produz coenzima Q10 por conta própria, haveria alguma razão para eu tomar na forma de suplemento? Embora o corpo tenha a capacidade de produzir um pouquinho de coenzima Q10 por conta própria, a produção de CoQ10 diminui naturalmente à medida que nós envelhecemos. E isso acontece exatamente quando mais precisamos dessa bendita coenzima Q10. A demanda pode também aumentar muito em momentos específicos de estresse físico ou mental. Então, muitos atletas usam a coenzima Q10, muitos estudantes usam a coenzima Q10, pessoas que estão estressadas, fatigadas, usam a coenzima Q10, pessoas idosas que já não têm uma produção boa, podem utilizar a coenzima Q10. Então, pessoas também com fadiga crônica, é uma boa indicação de se utilizar a coenzima Q10. De acordo com uma pesquisa feita pela Oregon State University, a síntese natural de coenzima Q10, mais a ingestão de comida no dia a dia, fornece quantidades suficientes, isso em pessoas saudáveis. Então, se você come uma boa dieta, uma dieta saudável, segundo a Oregon University, já tem coenzima Q10 suficiente. No entanto, o corpo produz menos coenzima Q10 à medida que você envelhece. E essa necessidade aumenta muito em certas condições de saúde, como, por exemplo, doenças do coração, doenças do cérebro. O que poderia, então, causar deficiência de coenzima Q10 no seu corpo? Já mencionamos aqui envelhecimento, fadiga crônica, já falamos de doença do coração, doença dos rins. Na verdade, qualquer doença crônica, debilitante, você pode usar a coenzima Q10 e você vai ser beneficiado com essa coenzima Q10, porque ela vai ajudar no funcionamento desses órgãos que estão deficitários. Por exemplo, a doença de Alzheimer. No meu protocolo de doença de Alzheimer, como eu aprendi com o Dr. Dale Bredesen nos Estados Unidos, deve-se utilizar também a coenzima Q10. E isso eu já falei também em vários vídeos que estão gratuitos no meu canal. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, assine, tá? Vai lá e assina meu canal. Muito material gratuito, que muita pós-graduação por aí cobra muito caro para essa informação. E também, para quem quer se aprofundar mais ainda no assunto Alzheimer, tem o meu curso na plataforma Jolivi. Esse já não é gratuito, mas tem muito material gratuito no canal. E se você quiser se aprofundar, tem o curso da plataforma Jolivi no fim do Alzheimer. Então, a coenzima Q10 pode ajudar muito pessoas com deficiência de vitaminas do complexo B, e especialmente ajudar pessoas tomando estatina, rosuvastatina e as outras estatinas em geral, pitavastatina, simvastatina, então todas as estatinas. Que essa classe de drogas que é líder de vendas
e que baixe o colesterol, que nem sempre é isso que nós queremos, tá? Baixar o colesterol a qualquer custo, apesar de ser um paradigma atual da cardiologia, é equivocado. Quem quiser saber mais, assista os meus vídeos no canal sobre colesterol e leia o livro do Johnny Bolden e Stephen Sinatra, O Mito do Colesterol, tem em português. Quem quer se aprofundar mais ainda nesse assunto, que colesterol não é bandido, colesterol oxida. E o problema do colesterol não é ser colesterol, ele é oxidar. Então, o que nós temos que fazer é impedir a oxidação do colesterol. Então, isso é falado no livro e é falado nos meus vídeos no meu canal também. Mas você sabe como funcionam as estatinas, como é o caso da rosuvastatina, a simvastatina, a pitavastatina e por aí vai? Elas bloqueiam uma enzima chamada hidroximetilglutaril coenzima A redutase, HMG-CoA redutase. E essa enzima, ela não só produz colesterol, ela tem várias outras funções, ela produz várias substâncias muito importantes para o seu organismo, como, pasmem, a própria coenzima Q10. Então, você toma estatina, você tem que repor coenzima Q10, porque ele tira do seu organismo, porque ele bloqueia a tal da HMG-CoA redutase, que produz colesterol e produz coenzima Q10. Então, se você usa estatina, se você usa um desses remédios, precisa tomar coenzima Q10. Isso é necessário, isso é fundamental. A capacidade natural de converter a coenzima Q10 em sua forma ativa, o biquinol, tá? A biquinona vira o biquinol, diminui durante o processo de envelhecimento. Isso eu já falei, estou repetindo para vocês fixarem isso. E esse declínio é mais aparente em pessoas com mais de 40 anos de idade, particularmente aqueles que tomam as famosas estatinas. Também foi descoberto que pessoas com diabetes, câncer, insuficiência do coração, que é chamada insuficiência cardíaca congestiva, tendem a ter níveis no sangue diminuídos da coenzima Q10, embora a queda relacionada à idade nos níveis de coenzima Q10 não seja clinicamente definida como deficiência. Então, quais são os principais benefícios da coenzima Q10? Sustentar a produção de energia, reduzir radicais livres ou estresse oxidativo, melhorar a saúde do coração, melhorar a saúde dos rins, melhorar a saúde do cérebro, combater os efeitos ruins das estatinas, manter o equilíbrio do pH, essa é outra função que eu não mencionei ainda, a coenzima Q10 tem essa função de controlar e regular o pH nos compartimentos celulares. E também melhorar, você que é homem, que quer ser pai, está com dificuldade, a coenzima Q10 é um dos principais suplementos para fertilidade masculina e se suspeita também que para fertilidade feminina. Então, homens que têm dificuldade de fertilidade, você pode usar a coenzima Q10 ou outros nutrientes para te ajudar a melhorar a fertilidade. Também ajuda a tratar a desafiadora doença fibromialgia. Quem que tem fibromialgia, que está acompanhando o vídeo, fala aí quem tem fibromialgia. É uma doença muito séria, é uma doença muito difícil de tratar, mas que a coenzima Q10 pode te ajudar nesse processo de controle dessa desafiadora doença. Vamos comentar então um pouquinho mais sobre cada uma dessas aplicações, mas antes, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Para os apressadinhos que não têm tempo ou não têm paciência de ver até o final o vídeo, eu vou dizer onde você vai obter a coenzima Q10 nos alimentos, tá? A coenzima Q10 é encontrada naturalmente nos peixes, nas vísceras, no fígado. Se você come fígado, tem coenzima Q10. Nos rins e também nos grãos inteiros, nos cereais integrais. As fontes naturais mais ricas de coenzima Q10 na sua dieta são as carnes, as vísceras, as aves, os peixes, mas também temos outras opções para quem não gosta de carne, para quem é vegano, como é o caso do feijão, das nozes, alguns vegetais, os ovos e os produtos do leite, o laticínio. Eu não sou fã de laticínio, tá? Eu não sou fã por vários motivos, porque tem proteínas inflamatórias no leite, no queijo e derivados. Porém, cabe a mim dizer a vocês que tem essa característica de que a coenzima Q10 pode ajudar, sim, na questão de ser uma fonte de coenzima Q10 dos laticínios. As minhas recomendações pessoais são carne bovina orgânica
ou seja, alimentado com capim, os peixes arenque, sardinha e cavalinha, o frango caipira, a truta, as sementes de gergelim, o pistache, o brócolis, a couve-flor, laranja, morango e ovo caipira. Tá? Então, esses alimentos são naturalmente ricos em coenzima Q10. Infelizmente, não existe recomendação oficial de ingestão mínima de coenzima Q10. Não existe um RDA, um mínimo indispensável de coenzima Q10. Não foi definido isso. Não foi estabelecido pelos órgãos competentes, como é o caso do Institute of Medicine americano ou outras agências regulatórias equivalentes. Por ser um antioxidante solúvel em gordura, ele é mais facilmente absorvido quando consumido com uma pequena quantidade de gordura saudável. Aliás, isso é comum para todas as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, K e E. Essas 4 vitaminas lipossolúveis e mais a coenzima Q10, elas são mais absorvíveis com gordura. Embora pode ser obtido a partir desses alimentos que eu já mencionei aqui, os alimentos tendem a fornecer apenas doses baixas da coenzima Q10. Então, para uma pessoa saudável, é o suficiente. Para uma pessoa com fadiga crônica, para um atleta, ou para alguém que tem um trabalho mental muito intenso, pode não ser. Ou para uma pessoa que tem problema cardíaco, renal ou no cérebro, pode não ser. Então, nesses casos, convém fazer a reposição. Então, essa é exatamente a razão por que muitos especialistas recomendam a suplementação se você estiver mais velho ou tiver uma dessas doenças que nós já mencionamos. Bem, vamos voltar aos benefícios. Falamos do suporte à produção de energia, não é mesmo? Nós falamos várias vezes sobre isso. Mas qual que é a ciência por trás? 3 estudos separados, duplos cegos randomizados, controlados por placebo, em humanos, mostraram melhora na fadiga relacionada ao exercício quando houve suplementação com CoQ10. Então, o cara que fez muito exercício, teve fadiga, tomou coenzima Q10, ajudou. Em doses que variaram entre 100 a 300 miligramas por dia. E os radicais livres? Tem um estudo que descobriu que a coenzima Q10 pode ajudar a proteger do estresse oxidativo causado pela resistência à insulina ou pré-diabetes. Bem, e a saúde do coração? É importante aqui frisar que estudos grandes e bem controlados ainda não foram feitos. Então, são necessários ainda. E isso, infelizmente, fica bem complicado, porque ela não é uma molécula patenteável. Tudo que não é patenteável, que é natural, não existe uma grande vontade, um grande interesse de fazer estudo grande, porque gasta dinheiro, é caro, então eles acabam não fazendo estudo grande. Isso quer dizer que ninguém pode fazer muito dinheiro explorando sozinho a coenzima Q10 de suplemento, porque não é patenteável, então ninguém vai querer colocar muito dinheiro nos estudos. Mas alguns estudos menores mostraram que a coenzima Q10 melhora a circulação, baixa a pressão arterial para hipertensos. Então, se você tem pressão alta, a coenzima Q10 vai te ajudar, mas não na pessoa sem esse problema. Ou seja, a pessoa que não tem pressão alta pode tomar coenzima Q10 que não vai ficar com a pressão baixa demais. Além disso, ela melhora a capacidade do exercício, ela melhora a capacidade cardiorrespiratória, funcionamento do coração e dos pulmões, e isso inclusive em pessoas que estão sofrendo insuficiência cardíaca. E o processo de envelhecimento? Alguns estudos mostram que a coenzima Q10 pode ter benefícios sim, pode proteger o coração contra o envelhecimento relacionado ao estresse, pode proteger a estrutura genética dos músculos esqueléticos para manter os músculos fortes, ajuda a minimizar o risco de lesões dos ossos e das articulações, melhora a fertilidade masculina a partir dos 40 anos de idade, aumenta a atividade dos antioxidantes catalase e glutationa, que são importantíssimos, antioxidantes que o próprio corpo produz, para proteger as membranas celulares de todo o nosso corpo e também reduz os efeitos danosos da radiação ultravioleta na pele, se usado na forma de creme. Então, você pode fazer creme com biquinol, com biquinona, com coenzima Q10, pôr na pele, vai te proteger dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Lembrando que a radiação ultravioleta é importante para fazer vitamina D. Então, 15 minutos de sol por dia é importante, senão você fica com deficiência de vitamina D. Pessoas mais escuras podem ter que ficar até 40 minutos debaixo do sol.
E tem uma ação anticâncer na coenzima Q10. Como é que funciona essa ação anticâncer? A coenzima Q10 promove o aumento da eficiência das drogas quimioterápicas e protege contra os efeitos colaterais dessas drogas. A suplementação também, durante o tratamento do câncer, pode ajudar a aumentar o potencial de eliminação da doença durante a quimioterapia. Então, combina a coenzima Q10 com quimioterapia para aqueles que se propuseram a passar por esse tratamento. Pode diminuir ou reverter a propagação do câncer de mama em pacientes de alto risco, isso segundo um estudo de 1994. Pode também ajudar a prevenir câncer de intestino grosso, então câncer de mama, de intestino grosso. Pode ter um papel na prevenção também no câncer de colo uterino. Pode melhorar as taxas de sobrevida em pacientes com câncer terminal. Mas se for usar na forma de suplemento, qual seria a dose mais adequada? Você sempre me pergunta muito de dose. Aí o tonto aqui responde e veio um conselho de medicina reclamar comigo, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas eu não posso ficar falando dose, porque de vez em quando o conselho vê meus vídeos e me puxa a orelha, ok? Mas, então, se você for usar coenzima Q10, sempre use sob supervisão médica ou de nutricionista. A faixa de dose, vou falar da faixa de doses mais utilizada entre 100 a 300 miligramas por dia. Mas tem estudos usando doses bem mais altas do que essa. Tem estudo fazendo 1.200 miligramas, mas não faça isso na sua casa, porque isso é estudo, não é prática clínica. Portanto, eu não recomendo essas doses altas em hipótese nenhuma. Existem muitos fornecedores, mas as formas mais potentes, mais bioabsorvíveis que eu conheço são um suplemento americano chamado Mitoq, não tem no Brasil, tem que importar, e a forma lipossomal da empresa Quicksilver Scientific. Então tem a empresa Quicksilver Scientific, que produz uma coenzima Q10 lipossomal, e tem uma outra empresa que produz uma outra forma que chama Mitoq, ou Mitoq, Q é Q em inglês, tá? Mas você pode também estar adquirindo de outros fornecedores. Estou falando os dois mais biodisponíveis. Ambos são comercializados nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil tem em farmácia de manipulação, você pode comprar também na internet. Mas que horário você deve tomar, então, a coenzima Q10? Você deve tomar de manhã ou de noite? Embora possa ser tomada em qualquer horário, o que você julgar mais conveniente, é melhor tomar a coenzima Q10 junto com uma refeição que contenha gordura, porque ela é lipossolúvel. Uma vez que, então, sendo lipossolúvel, a gordura vai ajudar a absorver. Se você tomar uma dosagem de coenzima Q10 que é acima de 100 miligramas, é melhor dividir as doses em 2 ou 3 tomadas, ok? O que vai ajudar na absorção desse suplemento. Há algumas evidências de que tomar a coenzima Q10 à noite pode ajudar com a capacidade do corpo de utilização, mas isso é só evidências, não é certeza. Então, uma boa opção é tomar a coenzima Q10 junto com o jantar, na última refeição do dia. No entanto, algumas pessoas relatam ter dificuldades em adormecer, isso não é comum, mas algumas pessoas podem ficar ligadas com a coenzima Q10 e ter dificuldade de adormecer se tomar perto da hora de dormir. Então, você faz o teste. Se você tomou na hora do jantar e atrapalhou o sono, aí você muda o horário para de manhã. Mas isso, no final das contas, é preferência individual. Mas quais são os possíveis efeitos colaterais? Embora seja considerado bastante seguro esse suplemento e tenha sido utilizado na área médica por muitos anos com bastante bons resultados, os efeitos colaterais da coenzima Q10 ainda podem afetar algumas pessoas. Algumas pessoas podem ter alguns efeitos. E quais seriam esses potenciais efeitos colaterais? Pode ser diarreia, pode ser náusea, azia, dor de barriga, perda de apetite, dor de cabeça, insônia, erupções ou lesões na pele, fadiga, tontura, sensibilidade aumentada à luz e irritabilidade. Se você estiver grávida ou amamentando, melhor não tomar, porque a gente não tem nenhum tipo de evidência científica por absoluta deficiência de dados, porque durante a gravidez e durante um período de amamentação, ninguém faz estudo em mulher, então não sabe o que pode acontecer.
E uma informação muito importante para você, para quem toma remédios que afinam o sangue, suplementos de coenzima Q10 podem diminuir a eficiência anticoagulante de remédios, como é o caso da varfarina, também conhecida como Marevan. Agora vai um resumão para você que dormiu na live, ok? A coenzima Q10, também chamada de CoQ10, ubiquinona, ou ubiquinol, ou CoQ10, é uma substância natural encontrada no seu corpo e em certos alimentos que podem ajudar a combater os radicais livres, o estresse oxidativo e prevenir danos aos tecidos. Os principais benefícios da coenzima Q10 são manter a energia, melhorar a saúde do coração e do cérebro, retardar o envelhecimento e combater o câncer. A coenzima Q10 é produzida naturalmente no seu corpo e também encontrada em pequenas quantidades em alguns alimentos, porém, você deve suplementar se você tiver com fadiga, se você tiver com problema no rim, problema no cérebro, problema no coração. E os alimentos ricos nesse elemento são carne, peixes, nozes, sementes, vegetais e ovos. No entanto, nossa capacidade de produzir, que vai diminuindo com a idade, quanto mais velho você está, melhor você suplementar a coenzima Q10, então fica esse recado aí. As dosagens do suplemento de coenzima Q10 variam tipicamente entre 100 e 300 miligramas por dia. Bem, esses são os dados mais relevantes, mais importantes que eu quis pontuar aqui para vocês, do meu ponto de vista, em relação à coenzima Q10.